Olá, me chamo Eric, sou dos integrantes do grupo. E antes do seu episódio começar, eu vou ter que dar alguns avisos. O primeiro é que esse podcast é um projeto escolar em colaboração com o Colégio Técnico Industrial Professor Isaac Portal Rondon, juntamente com a professora doutora Maria Regina Momesso. O segundo aviso é que todos os episódios estarão disponíveis no nosso site, galera, com acesso total 24 horas. E sem mais delongas, aproveite o episódio. Olá, ouvintes! Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a figura do padre como um vilão. Para a gente entender um pouco melhor do que essa ideia se trata, vou chamar meu parceiro Iago para explicar para a gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes do nosso podcast. Como já o Travain disse, nesse episódio a gente vai entender um pouco melhor o porquê da interpretação do padre como se fosse um vilão. Quem propôs primeiramente foi John Gladstone, tradutor, ensaísta, crítico literário inglês. Ele fez um trabalho incrível sobre a Casa Velha. Ele fala que o sentimento que o padre tinha por Lalau, apesar de tentar reprimir esse desejo, ele acabava externando isso inconscientemente, não sendo homem tão puro e valoroso como naquela época e nos dias de hoje um padre tinha que ser. Então, bem conseguimos perceber, se olharmos com atenção, que o padre muitas vezes acaba atrapalhando o relacionamento entre os jovens. Acabava que ele sentia ciúmes pelos dois. Foi ele que comunicou sobre o falso incesto, foi ele que interligou as partes, que impossibilitou essa união e sua participação em geral só causou mais confusão no fim das contas. Sim, com certeza. Lembrando assim dessas expressões dos sentimentos reprimidos pelo padre, na forma de sintomas, a gente consegue lembrar daquela cena na biblioteca, em que o religioso, de certa forma, ele tenta debochar do Félix, demonstrando que era muito mais culto que ele. Quando ele comenta do livro História Fiorentina na biblioteca de sua casa e cita uma tal versão censurada, ele fala algo tipo: se você não leu, nem queira saber o que está na página X, capítulo Y, no verso Z. E ele diz isso no sentido de incitar uma curiosidade e demonstrar maior conhecimento sobre o menino. Acontece que o que está escrito é um acontecimento terrível, que o filho de Papa abusou sexualmente, violentamente, um jovem bispo. Até o padre ele comenta ter se arrependido de ter falado sobre isso, sem nenhuma necessidade. Ele reconhece que foi somente para externar seus sentimentos reprimidos, sabe que fez algo errado e que não condiz com seus valores. Realmente, esse lance de nos colocar na visão do narrador, que muitas vezes muda como interpretamos a história, os fatos apresentados, é uma coisa muito peculiar do Machado de Assis. Ele muda o nosso ponto de vista e de repente estamos do lado que nem esperamos estar. O John Gladstone foi muito perspicaz ao perceber esse jogo do Machado de Assis, e isso nós podemos afirmar. Com certeza, Gabriel, também é importante falar novamente sobre o texto impecável que John Gladstone fez sobre o livro de Machado de Assis. Eu particularmente recomendo muito que quem se interessou pelo livro vá atrás desse texto, que é um complementar fascinante para o livro de Casa Velha. Todos nós aqui lemos e concordamos que essa leitura abre nossos olhos para coisas que não conseguimos ver durante a leitura do livro, porque John Gladstone, galera, se dedicou muitos anos a entender a vida de Machado de Assis, a fazer realmente uma leitura inteira sobre a vida do escritor, sobre tudo que culminou para escrever essa obra de arte que a gente está lendo agora, que é a Casa Velha, né? E você, leitor, gostou do episódio? Gostou da análise do padre? O que você tem a dizer sobre a figura dele? Qual a sua opinião sobre o bem e o mal? Sobre o herói e o vilão?